Muito bem, vamos lá então, mais um dia com o correspondente médico. Tudo bem, doutor Fernando Gomes? Bom dia. Tudo bem, Elisa. Bom dia para você, bom dia a todos. Vamos falar de saúde. Vamos falar de saúde, começando com um tema que se tornou tão habitual na vida de tanta gente, mas ao mesmo tempo um desafio enorme, que é trabalhar à distância, o tal do home office, que nesse período de pandemia a gente viu muita gente tendo de adaptar a sua rotina. E veja só, segundo uma pesquisa do Datafolha, 1 em cada 3 trabalhadores assalariados passaram a trabalhar à distância. E esse estilo de trabalho deve seguir crescendo no país. Só que existem lá os seus desafios, né, nesse jeito de trabalhar, que é estabelecer horários, organizar o fluxo de trabalho, a que horas eu vou parar para comer, a que horas eu vou parar para descansar e a hora de dormir, qual que é o meu limite? Doutor, no dia a dia, de maneira geral, o ser humano gosta muito de rotina, né? De ter ali a sua vida encaixada na rotina. Só que quando o escritório vira a nossa casa, ou a nossa sala, ou o nosso quarto, como entender isso na nossa cabeça? Que não é descanso, não é corpo mole, a gente está assim trabalhando. Bom, esse é o grande desafio, né? Acaba sendo a graça e a desgraça do que a gente está vivenciando agora nessa época de pandemia. Porque se a tecnologia ela existe e a gente consegue trabalhar à distância e desenvolver toda uma atividade que era necessário antes você estar fisicamente no lugar, você imagina que isso acaba sendo uma coisa favorável. Mas o desafio existe exatamente na necessidade de se criar uma rotina nova, diferente, com a coexistência de lugares em que você é habituado está a desfrutar bons momentos, assistir televisão, almoçar com a família, enfim, estar junto e de repente aquele lugar precisa virar seu ambiente de trabalho. Então, para o próprio cérebro, ele precisa ligar uma chavinha diferente em uma região chamada lobo temporal, onde a gente tem toda a memória das nossas experiências anteriores e que também dá para a gente a localização espacial do lugar que a gente está, entra em xeque. Porque muitas vezes você conflita informações. Puxa vida, aqui é um lugar que eu uso para me descansar, Sim. ou então para estar em contato com os meus amigos, e de repente virou um ambiente, entre aspas, hostil, talvez mais difícil, em que eu tenho que fazer reuniões, onde eu preciso estar muito atento, mostrar resultado, diferente do que eu fazia de uma outra forma. Mas é lógico, né? A gente é inteligente e o cérebro tem a capacidade de se adaptar. Mas a gente acessa, então, uma memória. Então, o cérebro fica observando em volta e pensando, pera lá, aqui é onde eu estico as minhas pernas no sofá para ficar vendo televisão, aqui é onde eu vou dormir. Então, existe um tempo, assim, digamos, entre o começar o trabalho e o cérebro, de fato, se acostumar, não sei, alguns dias, até conseguir se focar de verdade? Existe. Quando você faz isso de uma forma, através da urgência, eu digo assim, olha, eu preciso fazer uma reunião aqui agora. Ok, isso é novo para o cérebro, ele vai entender e vai realizar. Agora, quando eu trago para dentro essa sensação de que aquilo passou a ser uma nova rotina, e a gente tem muito do mundo virtual atuando nesse papel, Sim. Isso fica mais desafiador. Não é impossível, mas o que a gente percebe é que as pessoas percebem que ganharam mais tempo porque não precisam se envolver no transporte, começaram a ter a possibilidade de comer melhor, porque tudo comida feita em casa, ou pelo menos manipulada dentro do que você gosta, do que você quer, mas na realidade é que aquela gordura de tempo que a gente tinha, que servia às vezes como uma válvula de escape natural, ela deixou de existir. E a gente acaba buscando a eficiência extrema e isso cansa o cérebro, isso aumenta a ansiedade, isso pode piorar o grau de estresse. Você tem vivido esse momento de trabalhar à distância, trabalhar de dentro da sua casa, ou de repente escolher algum outro cantinho que seja ali mais seguro para esse momento de Covid-19? Você não está indo para o escritório, para o serviço? Hashtag correspondente médico. Conta pra gente quais são os seus desafios. Porque quando a gente fala de trabalhar dentro de casa, se por um lado existem alguns aspectos que nos trazem uma facilidade, de outro, a gente tem um lado negativo. Por exemplo, alimentação. A pessoa não precisa lembrar o que vai levar para o trabalho, para comer, no lanche, está tudo dentro de casa. Porém, entretanto, a hora de comer às vezes fica um pouco bagunçada. Ou, de repente, a pessoa está mais agitada, vai comer alguma coisinha. E, de repente, deu fome de novo, abre a geladeira. Existe a possibilidade da pessoa perder a mão nisso e não conseguir se organizar dentro de casa? Isso é muito mais comum do que a gente imagina, Elisa, porque você imagina o seguinte, qualquer traço de ansiedade que venha a se manifestar, eu posso correr na cozinha, beber um copo d'água. Mas a gente sabe que não é simplesmente isso que as pessoas fazem, né? Se você tem acesso a, de repente, um lanchinho, uma bolachinha, alguma coisa que possa, na verdade, dar uma tapeada ali naquele seu desconforto, você acaba fazendo. E aí seguir à risca os horários que teriam que ser predeterminados para a sua alimentação,
Então, o momento do almoço, o momento de um lanche da tarde, que seja, muitas vezes acabam sendo atropelados. As pessoas buscam muitas vezes realizar o que está predeterminado no trabalho e deixam no segundo plano a questão da alimentação. Então, os dois extremos podem acontecer muito e tem sido descrito pelas pessoas. Ou está comendo demais e comendo muita bobeira, ou então, às vezes, está passando longos períodos de jejum, focando na resolução dos trabalhos, enfim, das tarefas que a vida, através do método online, acaba oferecendo. Tem que ser muito organizado, hein, doutor? Não ficar se distraindo dentro de casa. Eu não ia conseguir direito fazer isso aí, não. Já ia querer lavar roupa ao mesmo tempo, lavar a louça, aí vai se distraindo, que fica aquela bagunça. Eu tenho uma participação aqui do Francisco Lucas pela hashtag Correspondente Médico. Participe também, tá bom? Ele contou o seguinte: no começo da pandemia, até que deu para organizar uma rotina com o home office. O problema foi quando começou o EAD, ou seja, quando voltou o estudo, que aí toda a rotina dele teve de ser trocada. Então, a gente tem alguma dificuldade maior de conseguir ir adaptando e acrescentando mais rotinas, justamente porque está dentro de casa? Isso que a gente nem está citando aqui quem tem filho, marido e toda a família para cuidar, né? Você percebe que a gente está empacotando tudo dentro do mesmo espaço físico. Então, a gente consegue desdobrar e potencializar nossas atividades através da internet, através dos computadores, dos meios de comunicação. Mas quando a gente empacota tudo isso dentro do mesmo espaço físico e a gente divide as tarefas, você está falando para mim, ensino à distância, me vem na cabeça menino, criança tendo aula. Sim, e junto também, com é isso, a verdade. pessoa precisa fazer o seu trabalho, também à distância. Então, organizar e gerenciar tudo isso acaba sendo um desafio que ninguém foi talhado para resolver isso. Ou seja, a gente tem os instrumentos, é possível, é o que a gente tem para hoje, ok, a gente vai precisar andar dessa forma, mas acaba sobrecarregando o cérebro, porque organizar uma vida, podendo ir nos lugares, já é difícil. Imagina você ter que organizar a vida sua e das outras pessoas ali perto, não compartilhando o mesmo ambiente físico. É um desafio enorme, hein? Eu trago aqui mais um desafio para a nossa conversa, viu? Os cuidados com o sono. Muita gente começa a trabalhar, às vezes fora de hora, e quando vê, vara a noite trabalhando, né? Vai até mais tarde, ou até mesmo não consegue desligar, porque você está aqui 10 minutos antes respondendo o e-mail. Aí, quando você se deita, fica o e-mail ainda martelando aqui na cabeça. Isso pode, de alguma maneira, prejudicar o nosso sono, essa falta de diferenciação? Ou seja, eu estou na minha casa ou eu estou no meu trabalho? Então, isso prejudica. Se a gente não colocar um limite para que todas as atividades normais da fisiologia aconteçam no corpo, isso prejudica. Primeiro que eu tenho um estímulo visual constante, um estímulo de informação que chega a todo momento. Sim. Se eu não gerenciar o momento de me desligar de tudo isso, me recolher no quarto, ou até mesmo antes disso, prestar atenção e não fazer uma janta muito pesada, e mesmo estando dentro de casa, desenvolvendo uma atividade física, quando chega o período da noite, eu não consigo adormecer de forma adequada. E uma noite de sono mal dormida vai implicar em mais irritabilidade no dia seguinte, uma menor tendência de que eu me mantenha organizado, focado e me alimentando de uma forma adequada, a performance cai e vira um ciclo vicioso. E tem gente que ainda toma uma tacinha de vinho antes de dormir, né? Vai na segunda, na terceira, não sabe mais o que está escrevendo naquele e-mail. Aí tem algo que é positivo de um lado, mas quando você coloca o trabalho pode virar um problema também, né? E fica aquela bagunça toda que acaba implicando, na verdade, na qualidade de vida. Sabe uma questão que chama atenção também e que a gente tem de prestar atenção é, às vezes, passa despercebido, que é a nossa postura. Você já reparou, aliás, como é que você está agora? Você está com a postura direitinha, assim, erguida ou está meio caído? No seu trabalho, como é que você costuma ficar? A gente vai ver agora uma explicação do fisioterapeuta Cadu Ramos. As pessoas estão mais machucadas, muitas lesões, tendinites, dores da cervical, lombar, por conta de uma postura inadequada. Eu sugiro que o trabalho seja executado numa boa cadeira, numa boa postura, as costas bem apoiadas, os ombros e braços apoiados, o monitor na melhor posição possível, onde o olhar esteja alinhado com a tela do monitor. Assim você terá mais segurança e mais conforto para o trabalho no seu dia a dia. E para quem fica jogadão no sofá, doutor, horas com o computador no colo, a postura toda fora do lugar, tudo isso que é físico, pode trazer um esgotamento mental também? Traz, porque se você estiver muito concentrado numa tarefa, isso é normal que venha a acontecer, você praticamente anula a percepção e o retorno da sensação do seu corpo. Então, você pode ficar horas a fio numa posição totalmente inadequada. A gente, quando faz cirurgia, isso pode acontecer, Elisa. Por exemplo, eu tenho que operar um tumor, eu tenho que operar numa posição que eu tenho que ficar o braço esticado por muito tempo, eu fico. Passou as 2, 3 horas, aí eu vou perceber a posição que eu tive e fiquei mantendo. A mesma coisa para quem está em casa em home office. Sim. Às vezes está numa reunião tão importante ou desempenhando um papel tão marcante que fica ali sentado de uma forma desconfortável, porque o
o ambiente não foi preparado inicialmente para isso, não existia todo um cuidado de ergonomia para que as tarefas fossem feitas lá, e depois que passa a reunião ou passa o período em que você precisava organizar algo, você sente que ficou com o pescoço torto durante muito tempo, ficou com a coluna totalmente curvada para frente, não esticou as pernas, não se levantou, não se movimentou, dor no pescoço, e quando vai ver, a sua qualidade de vida, ela realmente fica comprometida. Hashtag correspondente médico, participe sempre que a gente adora a sua mensagem. Eu trago mais um tema aqui para a nossa conversa. Uma pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em parceria com uma universidade americana, mostra o aumento de 90% nos casos de depressão. Isso entre nós brasileiros nesse período de pandemia. Aí você pensa que isso é problema de adulto, né? Só que não, viu? Esse estudo apontou que as crianças estão também expostas à doença. E ainda existe um agravante, porque é difícil diagnosticar o que as crianças estão sentindo, justamente porque elas não sabem ali, às vezes, verbalizar o que elas estão sentindo. Então, doutor, como identificar, por exemplo, que uma criança não está bem e os pais estão identificando como, ai, é muito manhosa, ela fica meio chorona? É difícil, né? A linha é muito tênue entre identificar algo e ser algo normal para uma criança. O grande desafio é que durante a infância o cérebro e a mente estão sendo preparados e enriquecidos com experiências, existe todo o processo de educação que está acontecendo. Então, assim, você não sabe se aquilo é uma manifestação de um traço, de característica da própria manifestação do cérebro daquela criança, ou se existe uma doença subjacente que está se manifestando. Você imagina o seguinte, com toda essa questão da pandemia, com as mudanças de comportamento, com todos os problemas que acabam fazendo parte da nossa realidade atual, os adultos entraram numa faixa de risco relacionada à saúde mental. Ansiedade, depressão, estresse, isso aí faz parte da nossa realidade atualmente, e isso também não é novidade, isso gera alguma coisa mais ou menos previsível, e por isso a gente está aqui sempre comunicando e falando sobre isso. Agora, as crianças, elas acabam absorvendo muito o que vivenciam em casa e o que absorvem dos pais. Então, se já existe um traço genético, e às vezes isso está presente na família, alguém que já tem depressão, que tem ansiedade, tem transtorno do pânico ou algum outro problema de ordem mental, é muito fácil a gente entender que quem está em desenvolvimento entra num processo de maior risco de manifestar a doença. E no caso da depressão, nem sempre se manifesta da forma como num adulto. Se o adulto mesmo, muitas vezes a gente verifica a existência de preconceito, olha, do tipo, isso é frescura, falta de motivação. Com uma criança pode virar isso que você disse. Olha, isso aqui é birra, mimo, ou então é mimo. Ele é muito mimado. Ela não está interessada em nada, isso é frescura. E alto lá, né? Muitas vezes a doença está ali, aparecendo na nossa frente, a gente não sabe entender e quando vai ver, problemas graves podem estar aparecendo. E, doutor Fernando, existe uma tendência de, às vezes, alguns pais, sem imaginar que estão prejudicando, mas acabam fazendo, mas o meu filho foi diferente, o seu é diferente, o correto, de repente, é o que aconteceu com o meu filho, não o que aconteceu com você. Existe uma tendência de não observar a criança como sendo um ser humano, de fato, né? É um ser humano independente, ele tem prazeres, tem também suas dores. E existe uma tendência do adulto olhar para a criança e ver, não, é bobeira, é tudo bobagem, é só uma criança. Porque existe a construção mental de que aquilo é uma fase, que todos já passamos por essa fase, e isso é normal e faz parte do próprio desenvolvimento. Agora, tem uma vantagem, Elisa, na faixa etária infantil, vou nem falar pediátrico, mas infantil como um todo, como existe a frequência à escola e se tem um retorno, tanto do ponto de vista cognitivo, através das notas, como também através das reuniões em que os mestres, professores trazem para os pais informações importantes sobre o comportamento da criança, tem aí um sistema de monitorização que, se a gente levar em consideração, a gente pode estar pegando informações que talvez no dia a dia possam estar passando batido. Então, a criança não era agressiva, ela passou a ficar agressiva, a criança não era tão introspectiva e, de repente, ela fica calada num canto, de repente, ela muda o padrão de alimentação. De repente, ela pode, de fato, ficar mais triste ou, de repente, ela fica menos criativa e as notas na escola não vão tão bem. Então, vai acontecendo de que um parâmetro novo vai aparecendo na frente. É lógico, né? O psiquiatra com formação em psiquiatria infantil, que é um ramo extremamente delicado e preciso dentro da psiquiatria, acaba sendo o que vai fazer o diagnóstico e quem vai orientar um tratamento específico. Às vezes, não só para a criança,
né, mas para o ecossistema envolvido, às vezes pai, mãe e outras pessoas que também façam parte do processo. Pois é, por falar em pai e mãe, é dentro da casa que pode surgir boa parte dos problemas que essa criança venha a apresentar? Ou seja, é preciso, além de cuidar das causas, dos sintomas ou esse estresse, essa braveza da criança, identificar onde é a fonte, onde é que está começando o problema? Sim, isso é importante porque quem adoece não é simplesmente a criança, né? É todo o sistema em volta. Então, se uma criança tem depressão, certamente o pai e a mãe mais atentos, eles vão estar sofrendo também, ou vice-versa, né? Pelo sofrimento deles, existe uma criação de um ambiente, vamos falar, triste, ou então com menos motivação, ou então com menos sentido e significado, e a criança manifesta abrindo a doença. Então, por isso que esse olhar sistêmico, vamos falar assim, né, de toda a organização, de toda aquela sociedade que vive dentro daquela casa, né, seja visto de uma forma diferenciada. Quer participar da nossa conversa? Hashtag correspondente médico. Mande a sua mensagem aqui pra gente. Pergunta, crianças tomam remédio também igual ao adulto, remédios antidepressivos? Sim, existem remédios que são destinados para o tratamento de ansiedade, para o tratamento de depressão e de outras doenças de ordem mental. Então, tendo o diagnóstico claro, objetivo, de que aquilo se trata de uma depressão e não de qualquer outro distúrbio do próprio neurodesenvolvimento, você faz o tratamento, né? E aí está a psiquiatria para prescrever esses remédios e monitorar, porque tem todo um cuidado especial, né? Com a questão da metabolização no fígado, do própria excreção renal e todo o funcionamento do aparelho cardiovascular que precisa ser levado em consideração. A gente tem que entender que é um cérebro que está em evolução. Então, qualquer peça ou qualquer interferência que eu faça nisso, eu posso ter resultados como, por exemplo, uma queda do rendimento escolar, alteração do próprio apetite, do sono, da manifestação do comportamento e até mesmo interferência no desenvolvimento neurohormonal. E como é que se previne uma depressão com a criança? Então, quais são as dicas básicas sempre para a saúde mental? Uma vida enriquecida com atividade física acaba sendo metade aí do caminho já percorrido, né? Além do que entender que cada indivíduo tem a sua própria experiência, a construção da sua própria vida é fundamental. Porque qualquer desvio ou qualquer coisa que fuja muito daquele normal, do esperado, abre um alerta no qual você deve procurar profissionais. Então, está aqui o pessoal da psicologia, mais uma vez da própria psiquiatria, para ajudar no diagnóstico e, sobretudo, trazer essa pessoa para o seu normal. Ai, deixa eu ver aqui para a gente poder encerrar quais são as perguntas interessantes. Doutor, como a gente fica falando agora sobre home office? Última pergunta para a gente encerrar nossa conversa. Às vezes a pessoa fica muito com o celular, com o tablet, com o computador e com tudo mais e na hora de dormir leva tudo isso para a cama. Isso está certo ou está errado? Olha só, se a gente levar em consideração que o momento do sono é um momento valiosíssimo para a manutenção da saúde do nosso corpo físico e da mente, isso está absolutamente errado. O melhor é você, dentro do conceito de higiene do sono, preparar aquele ambiente no qual você vai dormir para que você possa, de fato, repousar. Então, pelo menos 60 minutos antes, estamos falando aí mais ou menos uma hora, tentar ficar longe. Todos os dispositivos eletrônicos que emitem luz ou então informação, pode ser só áudio mesmo, se a pessoa ficar só ali conversando, também pode ser uma entrada de informação que faz com que atrapalhe o momento de relaxamento. Então, pelo menos aí, uma hora antes, desliga, fica em conexão com as suas próprias coisas, com a sua própria vida, vai entrando num ambiente mais escuro, talvez ler um livro, alguma coisa mais branda, e então embalar no sono para restabelecer toda a sua saúde. Desafio aí, hein? Para quem é viciado em levar o aparelho de telefone, o tablet para a cama, é deixar lá dentro da gaveta, escondidinho. Doutor Fernando Gomes, obrigada por mais um dia. Obrigado a você, Elisa. Um bom dia a todos.